No sábado passado, dia 13 de julho, Donald Trump, estava em cima do palco num comício na Pensilvânia e foi atingido por um tiro. Na hora, ninguém sabia o que aconteceu, claro. Os agentes de segurança voaram para cima dele, ele se abaixou e, em seguida, sangrando, né, com o rosto sangrando, ele se levanta e ergue o punho num gesto de resistência. A foto virou icônica no mesmo segundo, instantaneamente, o mundo inteiro viu aquilo, e aí depois se entendeu o que aconteceu. O que aconteceu foi que ele levou um tiro na orelha direita, de raspão, e ele saiu andando sem outras grandes complicações. Tem muitos aspectos inusitados, Toledo, sobre, primeiro, como é que esse tiro acertou ele. Sim. E segundo, como é que esse tiro acertou a história. Muito bem. Bom, primeiro, o Trump. Tem vídeos tentando reconstituir o que aconteceu, que são muito interessantes, que mostram que ele deu muita sorte e, se esses vídeos estiverem corretos, ele foi salvo pelo teleprompter. Essas simulações mostram o quê? Que o Trump estava olhando para frente do palco, ou seja, para o público, e os teleprompters, que são aquelas coisas que as pessoas usam, inclusive nós, A de vez em quando, as telinhas onde você lê o seu texto, estavam nas laterais. Então ele estava olhando para frente e o atirador mirou na têmpora, ou seja, na lateral da cabeça do Trump. Só que no instante que ele disparou, ele estava bem longe, demorou um tempinho até a bala chegar no Trump, o Trump vira a cabeça em direção ao teleprompter e fica de lado. Ao virar, a bala que entraria no crânio dele passa pelo lado e tira um pedaço da orelha. A segundo tiro também passa nessa mesma direção, e no terceiro ele já está abaixado e a bala passa longe. Então, foi salvo pelo teleprompter, nesse nível. Agora, isso, infelizmente... O Lula também costuma ser, né? Politicamente. Não é apenas de balas que os políticos se salvam usando o teleprompter, né? Mas, além disso, é tão louco essa história da violência política nos Estados Unidos, que 3 dias depois... Isso já deixou de ser notícia praticamente. A manchete já era o vice do Trump, o J.D. Vance. E eu vou dar contar uma historinha rapidamente aqui, que ilustra como é quase banal essa história de tentar matar ex-presidente em campanha. Toledo menos, combinamos que menos. Eu sou exagerado. Não é nada banal, depois a gente discute o efeito político, Exato. Mas foi bem grave. Mas olha só, tem uma história melhor que a do Trump, na história, nos registros, nos anais da história americana. O Ted Roosevelt, que foi presidente por 2 mandatos no começo do século XX, ele inclusive virou presidente porque o titular foi assassinado. Ele era vice e assumiu. Cumpriu o primeiro mandato, foi reeleito para o segundo mandato, fez o sucessor, brigou com o sucessor e daí, de vingança, foi disputar, na época era permitido, o terceiro mandato. E nessa campanha, para tentar se eleger pela terceira vez presidente, ele vai fazer um discurso e toma um tiro no peito. A queima-roupa, disparado por um revólver, só que ele estava com o discurso que ele ia fazer... De novo, salvo pelo discurso, exatamente. Pelo texto. Exatamente isso, o discurso salva os presidentes, né? Ele estava com o discurso tinha 50 páginas. Estava dobrado, virou 100. Ainda tinha a caixinha do óculos que era de metal. A bala ricocheteou, atravessou o discurso, ricocheteou na caixinha e foi entrar do outro lado. Era no coração, estava mirando no coração. Foi entrar do lado direito, mas entrou pouco, não perfurou muito. Sangrou, tem a camisa dele, tem foto e tal, mas ele foi muito mais macho, para usar os termos que o Trump usaria, do que o Trump. Porque ele continuou fazendo o discurso. Não é possível. Não, só ainda tirou um sarro. Falou assim, olha, não sei se vocês sabem, mas eu acabei de tomar um tiro no peito, por isso eu vou falar um pouquinho menos do que eu costumo falar aqui. Ele só falou por 90 minutos. Não é possível, foi reeleito. Não, perdeu a eleição. Quer dizer, isso para o Trump não é um bom presságio. Então, caraca. Mas assim, o seguinte, né, eu acho que do ponto de vista do efeito, todo mundo imediatamente falou, bom, ele está reeleito, né, vai ser vitimizado por causa desse atentado. E como você notou, o assunto mudou 3 dias depois para a escolha do vice dele. Sim. Que é um senador mais novo, mais trumpista que o Trump. E que já está mirando a sucessão em 2000 e... aponta para um futuro mais largo. Eu acho que tem um aspecto e todo mundo comparou com a facada também, mas tem uma diferença muito grande. Primeiro que a facada deixou o Bolsonaro desacordado, operado, enfim, fora da cena durante semanas.
foi poupado dos debates e do confronto Sim. político. Ele era muito mais desconhecido do que o Trump, que já foi Sim. presidente. E, portanto, recebeu uma cobertura intensiva da facada e da recuperação dele. Então, ele se tornou muito conhecido sem confronto político. Sim. E há Então, um mês da foi eleição, feito né? Foi há um muito mês mais da perto. eleição. Agora faltam 4. O Trump saiu andando e, basicamente, virou um meme, né? O Sim. curativo na orelha, que tá todo mundo disparando por aí. E é isso. O assunto foi pro próximo muito rapidamente.